Seção 6ª. Dos procedimentos de revisão da apuração do crédito e do rito processual. Art. 394. Caso seja constatada irregularidade em procedimento de revisão da apuração do crédito apresentado para pagamento, a autoridade competente lavrará despacho decisório que será cientificado ao interessado com os fundamentos e os elementos de prova necessários, denegando total ou parcialmente o crédito apresentado. Primeiro, aplica-se ao disposto no caput o rito processual previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, observadas as regras específicas estabelecidas neste capítulo. Segundo, o procedimento de revisão da apuração do crédito poderá também ser efetuado após o pagamento ao beneficiário, de acordo com normas procedimentais a serem estabelecidas por ato da RFB. Terceiro, no curso do procedimento de revisão da apuração, a autoridade competente realizará atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários, inclusive a realização de diligências, se for o caso. Quarto, na hipótese de ter ocorrido o pagamento de valores para os quais sobrevier despacho decisório que denega total ou parcialmente o crédito apresentado, o interessado será notificado a devolver, no prazo de 30 dias, os valores indevidamente recebidos acrescidos de juros calculados na forma do segundo do artigo 393. Quinto, alternativamente ao disposto no quarto deste artigo, o interessado poderá autorizar a compensação de créditos regulares de mesma natureza a serem apresentados em períodos subsequentes até que sejam suficientes para igualar com o montante do débito atualizado na forma do segundo do artigo 393. Sexto, a autorização prevista no quinto deste artigo implica em confissão irretratável de dívida passível de inscrição em dívida ativa da União, caso, por qualquer motivo, cesse a compensação por 3 meses consecutivos e o interessado não efetue a devolução da integralidade do saldo residual. Sétimo, a parte interessada poderá interpor recurso no prazo de 30 dias a contar da ciência do despacho decisório. Oitavo, o recurso interposto não impede a constituição de eventual crédito da União de que trata o artigo 395 desta lei complementar, inclusive da multa incidente, mas sua exigibilidade ficará suspensa até 30 dias a contar da ciência do interessado da decisão do julgamento do recurso, observado ainda o disposto no 7º do artigo 395. Nono, julgado o recurso em caráter definitivo total ou parcialmente favorável ao interessado, havendo-lhe valor devido, em conformidade com a decisão exarada, deverá ser autorizado o pagamento do montante retido. 10. Após o julgamento do recurso, mantida em caráter administrativo definitivo a denegação total ou parcial do crédito apresentado para pagamento e já tendo sido este efetuado, o interessado será notificado a efetuar a devolução do pagamento indevido acrescido de juros calculados na forma do segundo do artigo 393 no prazo de 30 dias contados da ciência da decisão, nos termos dela exarado. Seção 7ª. Da Constituição do Crédito da União. Art. 395. Na hipótese do 5º do artigo 393 ou de constatação de irregularidade na apuração do crédito calculado pelo beneficiário após a efetivação do pagamento pela União e não ocorrendo a devolução integral com o acréscimo de juros previstos no 2º do artigo 393, no prazo do 4º do artigo 394, nem a autorização de que trata o 5º do artigo 394, a RFB deverá notificar de ofício, na forma a ser por ela disciplinada, a constituição do crédito da União composto por I, valor principal, equivalente ao montante recebido indevidamente que não foi devolvido ou compensado. Segunda, juros de mora, valor principal multiplicado pela taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do 1º dia do mês subsequente à data do recebimento indevido até o mês que antecede a data da notificação. Terceira, multa de 20%, parcela resultante de 0,2 multiplicado pela soma de juros de mora e valor principal. Primeiro, o direito de a RFB constituir o crédito decorrente da hipótese prevista no caput extingue-se após 3 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do recebimento indevido, observado o disposto no 6º do artigo 393. Segundo, sobre o crédito constituído incidem juros de mora, a mesma taxa prevista no inciso 2º do caput, acumulada mensalmente a partir do mês em que foi constituído e de 1%, no mês do seu pagamento. Terceiro, a notificação lavrada seguida da devida ciência do devedor, contendo todos os elementos exigidos pela lei, será instrumento apto para inscrição em dívida ativa da União. Quarto, aplica-se ao disposto no caput o rito processual previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, observadas as regras específicas estabelecidas neste artigo. Quinto, a parte interessada poderá interpor recurso no prazo de 30 dias a contar da ciência da notificação que constituiu o crédito na hipótese prevista no caput. Sexto, o recurso interposto não suspende a obrigação de pagamento do crédito constituído, exceto se a parte tiver também interposto o recurso de que trata o 7º do artigo 394 e este estiver pendente de julgamento, devendo, neste caso, ser observada a conexão entre ambos os recursos. Sétimo, na hipótese de o interessado cumprir tempestivamente a notificação de que trata o 10 do artigo 394, o crédito da União constituído na forma do caput deste artigo será cancelado. Oitavo, após a ciência da constituição do crédito da União, o qual não esteja com a exigibilidade suspensa, haverá a compensação de ofício dos créditos do interessado, ainda não pagos até atingido o montante do débito. Nono, julgado o recurso de que trata o 5º deste artigo em caráter definitivo total ou parcialmente a favor do interessado, deverá ser reduzido ou cancelado o montante constituído e pagos os valores, eventualmente compensados na forma do 7º deste artigo acrescidos de juros calculados na forma do 2º do artigo 393, em conformidade com a decisão exarada. 10. A parcela do crédito correspondente ao valor principal e juros de mora proporcional que vier a ser arrecadada destina-se ao fundo de que trata o artigo 12 da Emenda Constitucional número 132, de 23 de dezembro de 2023, na hipótese de a arrecadação ocorrer até 31 de dezembro de 2032, e ao fundo de que trata o artigo 159-A da Constituição Federal, se em data posterior. 11. A multa de 20%, prevista no inciso 3º do caput, acrescida dos juros de mora proporcional, será destinada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, Fundaf, instituído pelo artigo 6º do Decreto-Lei nº 1437, de 17 de dezembro de 1975. Seção 8ª. Da representação para fins penais. Art. 396, em até 10 dias da lavratura do auto de infração previsto no artigo 395 desta lei complementar, deverá ser procedida a correspondente representação criminal para o Ministério Público Federal, conforme normatização a ser expedida pela RFB. Seção 9ª. Da comunicação e da representação fiscal pelas unidades federadas. Art. 397. Caso a unidade federada constate o não cumprimento das condições exigidas pela norma concessiva do benefício oneroso, deverá comunicar em até 10 dias à RFB, a fim de que esta efetue a suspensão ou o cancelamento da habilitação. Art. 398. Nos procedimentos fiscais em que a administração tributária estadual ou distrital constate irregularidade na fruição de benefício oneroso concedido pela unidade federada correspondente, quando a situação se enquadrar na hipótese de compensação de que trata o artigo 384 desta lei complementar, deverá a autoridade competente, em até 10 dias do ato de constatação da irregularidade, representar os fatos acompanhados dos elementos de prova ao chefe do seu órgão, para que este providencie o encaminhamento à RFB. Parágrafo único. É facultado à RFB e à Administração Tributária de Unidade Federada, mediante convênio, disciplinar sobre o formato da representação, seu direcionamento e, se for conveniente, pela periodicidade de encaminhamento. Seção X.
Disposições finais. Art. 399, mediante ato requisitório por escrito, para fins de verificação do requisito previsto no inciso 4º do artigo 389 desta Lei Complementar, os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios e quaisquer outras entidades ou pessoas são obrigados a prestar à RFB todas as informações que disponham relacionadas ao cumprimento de condições estabelecidas em ato concessivo do benefício oneroso. Art. 400. A RFB publicará, em transparência ativa, a relação mensal dos beneficiários da compensação de que trata o artigo 384 desta Lei Complementar, identificando o beneficiário, a unidade federada concedente do benefício oneroso, o ato concessivo, o tipo de benefício fiscal, o montante pago em compensação e o valor do crédito eventualmente retido para verificação ou compensação. Art. 401. Os valores pagos ao titular do benefício oneroso em função da compensação de que trata o artigo 384 desta Lei Complementar terão o mesmo tratamento tributário do benefício fiscal concedido pelo Estado ou o Distrito Federal, para fins de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Art. 402. As Secretarias de Fazenda das Unidades Federadas e a RFB designarão servidores para compor grupo de trabalho com as finalidades de identificar os tipos de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por prazo certo e sob condições. Segunda, identificar as respectivas formas de apuração das repercussões econômicas decorrentes. Terceira, propor ajustes nas obrigações acessórias a serem prestadas pelos titulares dos benefícios onerosos, para que nelas constem a demonstração da repercussão econômica sobre cada benefício fiscal ou financeiro fiscal que lhes foi concedido. Art. 403. A RFB especificará sistema eletrônico próprio para o processamento e tratamento das informações, atos e procedimentos descritos nesta lei complementar, devendo ser reservados recursos específicos em orçamento da União a partir do ano de 2025. Produção de efeitos. Art. 404. A União deverá complementar os recursos de que trata o primeiro do artigo 12 da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, em caso de insuficiência de recursos para a compensação de que trata o segundo do mesmo artigo, limitado aos montantes previstos no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo único. Os recursos de que trata este capítulo não serão objeto de retenção, desvinculação ou qualquer outra restrição de entrega, nem estarão sujeitos às limitações de empenho previstas no artigo 9º e no inciso 2º do 1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Art. 405. O saldo financeiro do fundo de que trata o artigo 12 da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, existente em 31 de dezembro de 2032, será provisionado no montante correspondente à soma da estimativa do valor total dos créditos em fase de processamento e dos créditos habilitados administrativamente e ainda sujeitos aos prazos legais de autorização e pagamento. Segunda, da estimativa do valor correspondente ao montante total de créditos retidos pela RFB nos termos dos 4º e 5º do artigo 392 desta Lei Complementar. E, terceira, do valor proporcional ao risco judicial relativo a eventuais ações que tenham como objeto o pagamento de compensações indeferidas no âmbito administrativo. Primeiro, o valor de que trata o inciso 3º do caput será revisado anualmente em ato conjunto do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda. Segundo, o saldo do fundo de que trata o artigo 12 da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, existente em 31 de dezembro de 2032 e que exceder o provisionamento de que trata o caput será transferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, instituído pelo artigo 159-A da Constituição Federal em 120, parcelas mensais de igual valor, sujeitas à atualização prevista no 3º deste artigo, a partir de julho de 2033.
Terceiro, o saldo a ser transferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e as parcelas correspondentes serão atualizados da seguinte forma: e a remuneração das disponibilidades e eventual devolução de pagamentos ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais serão acrescidas ao saldo e as parcelas remanescentes serão aumentadas proporcionalmente. Segunda, eventual excesso de provisionamento, apurado após as revisões periódicas, será acrescido ao saldo e as parcelas remanescentes serão aumentadas proporcionalmente. Terceira, eventual insuficiência de provisionamento será descontada do saldo e as parcelas remanescentes serão reduzidas proporcionalmente. Quarto, na ausência de saldo financeiro na data de que trata o caput, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais será dissolvido, sendo que eventual necessidade de compensação posterior será feita por intermédio de dotação orçamentária específica. Segunda, recursos que sejam posteriormente devolvidos ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais serão transferidos diretamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, descontados dos montantes aportados nos termos do inciso I deste parágrafo. Capítulo 7º. Da transição aplicável aos bens de capital. Art. 406. A incidência do IBS e da CBS ficará sujeita às alíquotas estabelecidas neste artigo na venda de máquinas, veículos e equipamentos usados adquiridos até 31 de dezembro de 2032, e cuja aquisição tenha sido acobertada por documento fiscal idôneo, e, segunda, que tenham permanecido incorporados ao ativo imobilizado do vendedor por mais de 12 meses. Primeiro, em relação à CBS, as alíquotas previstas neste artigo somente se aplicam na venda dos bens de que trata o caput cuja aquisição tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2026, e, segunda, esteve sujeita à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS com alíquota nominal positiva. Segundo, a partir de 1º de janeiro de 2027, a alíquota da CBS incidente na venda dos bens de que trata o caput e o primeiro, fica reduzida a zero para a parcela do valor da base de cálculo da CBS que seja inferior ou igual ao valor líquido de aquisição do bem. E, segunda, será aquela prevista para a operação em relação à parcela da base de cálculo da CBS que exceder o valor líquido de aquisição do bem. Terceiro, em relação ao IBS, as alíquotas previstas neste artigo somente se aplicam na venda dos bens de que trata o caput cuja aquisição tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2032, e, segunda, esteve sujeita à incidência do ICMS com alíquota nominal positiva. Quarto, a partir de 1º de janeiro de 2029, a alíquota do IBS incidente na venda dos bens de que trata o caput e o terceiro, fica reduzida a zero para a parcela do valor da base de cálculo do IBS que seja inferior ou igual ao valor líquido de aquisição do bem multiplicado por um inteiro, no caso de bens adquiridos até 31 de dezembro de 2028. B. 0,99 décimos, no caso de bens adquiridos no ano calendário de 2029. C. 0,88 décimos, no caso de bens adquiridos no ano calendário de 2030. D. 0,77 décimos, no caso de bens adquiridos no ano calendário de 2031, e 0,66 décimos, no caso de bens adquiridos no ano calendário de 2032, e, segunda, será aquela prevista para a operação em relação à parcela do valor da base de cálculo do IBS que exceder o valor líquido de aquisição apurado após os ajustes previstos no inciso I deste parágrafo. Quinto, na venda dos bens de que trata o caput, observar-se-á o disposto no terceiro do artigo 380 desta Lei Complementar, em relação à CBS, e no inciso V do 5º do artigo 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, em relação ao ICMS. Sexto, para fins deste artigo, considera-se valor líquido de aquisição. E, para bens adquiridos até 31 de dezembro de 2026, o montante correspondente à diferença entre a. o valor total de aquisição do bem registrado na nota fiscal, e b. o valor do ICMS,
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na aquisição do bem, conforme registrados na nota fiscal, que tenham permitido a apropriação de créditos dos respectivos tributos. E, segunda, para bens adquiridos de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2032, a base de cálculo do IBS e da CBS, conforme registrada na nota fiscal, acrescida do valor do ICMS incidente na aquisição que não tenha permitido a apropriação de créditos. Sétimo, para fins do disposto no inciso I do 6º, caso não haja informação sobre o valor da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na operação de aquisição do bem, utilizar-se-á no cálculo da diferença o valor correspondente à aplicação das alíquotas de 1,65%, 1,65 para a contribuição para o PIS/PASEP e de 7,6%, 7,6 para a COFINS sobre o valor de aquisição do bem constante da nota fiscal. Oitavo, para os fins deste artigo, também serão considerados bens incorporados ao ativo imobilizado aqueles com a mesma natureza e que, em decorrência das normas contábeis aplicáveis, forem contabilizados por concessionárias de serviços públicos como ativo de contrato, intangível ou financeiro. Art. 407. A incidência do IBS e da CBS ficará sujeita às alíquotas estabelecidas neste artigo na revenda de máquinas, veículos e equipamentos adquiridos usados. Primeiro, o disposto neste artigo somente se aplica. I. A revenda efetuada por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS. E. Segunda, a máquina, veículo ou equipamento cuja aquisição e cuja revenda sejam acobertados por documento fiscal idôneo. Segundo, na revenda de bens de que trata o caput adquiridos até 31 de dezembro de 2026 e que não tenham permitido a apropriação de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, a alíquota da CBS. E. Fica reduzida a zero para a parcela do valor da base de cálculo da CBS que seja inferior ou igual ao valor líquido de aquisição do bem. E. Segunda, será aquela prevista para a operação em relação à parcela da base de cálculo da CBS que exceder o valor líquido de aquisição do bem. Terceiro, o disposto no segundo não se aplica à revenda de bens de que trata o caput adquiridos de pessoa física. Quarto, na revenda de bens adquiridos pelo revendedor a partir de 1º de janeiro de 2027 e cuja aquisição tenha sido beneficiada pela redução a zero de alíquotas prevista e estabelecida pelo artigo 406 desta lei complementar. E. A alíquota da CBS incidente na revenda do bem. A. Fica reduzida a zero para a parcela do valor da base de cálculo da CBS que tenha sido beneficiada pela redução a zero da alíquota da CBS nos termos do inciso e do segundo do artigo 406 desta lei complementar quando da aquisição do bem. E. B. Será aquela prevista para a operação em relação à parcela da base de cálculo da CBS que exceder o valor de que trata a linha A deste inciso. E. Segunda, a alíquota do IBS incidente na revenda do bem. A. Fica reduzida a zero para a parcela do valor da base de cálculo do IBS que tenha sido beneficiada pela redução a zero da alíquota do IBS nos termos do inciso e do quarto do artigo 406 desta lei complementar quando da aquisição do bem. E. B. Será aquela prevista para a operação em relação à parcela da base de cálculo do IBS que exceder o valor de que trata a linha A deste inciso. Capítulo 8º. Disposições finais. Art. 408. Sem prejuízo das demais regras estabelecidas nesta lei complementar, durante o período de transição para o IBS e a CBS, observar-se-á o disposto neste artigo. Primeiro, caso a mesma situação prevista em lei configure, até 31 de dezembro de 2026, fato gerador da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ou da contribuição para o PIS/PASEP importação e da COFINS importação. E, a partir de 1º de janeiro de 2027, fato gerador da CBS, deverá ser observado o seguinte. Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026. E. Não será exigida a CBS. Segunda, serão exigidas, conforme o caso. A. COFINS. B.
contribuição para o PIS/PASEP. C. COFINS, importação. D. Contribuição para o PIS/PASEP, importação. Segundo, não se aplicará o disposto no primeiro deste artigo nas hipóteses em que a apuração e o recolhimento da CBS forem realizados nos termos de regimes opcionais previstos nos arts. 485 a 487 desta Lei Complementar, caso em que será exigida a CBS e não serão exigidas as contribuições sociais de que trata o inciso 2º do primeiro deste artigo. Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026. Terceiro, para operações ocorridas até 31 de dezembro de 2026, incluindo aquelas que configurem fato gerador pendente na data de publicação desta Lei Complementar, nas hipóteses em que a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS forem exigidas à medida que recebida efetivamente a receita pelo regime de caixa. E considerar-se-á ocorrido o fato gerador da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na data do auferimento da receita pelo regime de competência. Segunda, serão exigidas a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS no momento do recebimento da receita, ainda que ocorrido após a extinção das referidas contribuições. E terceira, não será exigida a CBS sobre o recebimento da receita decorrente da operação, salvo no caso do segundo deste artigo, hipótese na qual não serão exigidas a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS. Quarto, durante o período de 2029 a 2032. E, caso a mesma operação configure, em anos calendários distintos, fatos geradores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, ou do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, e do IBS. Prevalecerá a legislação vigente no ano calendário da primeira ocorrência em relação aos referidos impostos. E, segunda, caso não tenha se aperfeiçoado, até 31 de dezembro de 2032, o elemento temporal da hipótese de incidência do ICMS ou do ISS. A. Os referidos impostos não incidirão na operação. E B. Será devido exclusivamente o IBS na operação. Quinto, na hipótese do inciso 2º do 4º, o valor remanescente do IBS devido será apurado com base na legislação vigente em 1º de janeiro de 2033.